Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo eu vou falar sobre como foi o terceiro semestre da Faculdade de Psicologia. Gente, é muito material, muita coisa. Tentei resumir, acho que consegui. Vou contar um pouco para vocês sobre as matérias que eu tive nesse terceiro semestre e também vou falar qual foi o meu maior desafio. Quer dizer, quais foram, né? Tive alguns desafios nesse terceiro semestre. Nesse semestre eu tive aula 4 vezes na semana, aula presencial, né? Porque eram 4 matérias presenciais e 2 matérias online. Tive aulas segundas, às terças, às quintas e às sextas. Eu até fiz assim um cronograma, né, para eu não me perder. E vamos lá, sem mais delongas, vamos começar esse vídeo. Então, às segundas-feiras eu tinha uma matéria chamada Teorias da Personalidade 1. A minha professora dessa matéria, Teorias da Personalidade 1, foi a professora Cíntia Amazzoni Magalhães, muito querida. Ela se formou lá no Rio de Janeiro, na Universidade de Santa Úrsula. E ela, isso foi lá em 1999, né? E aí depois ela veio para São Paulo, fez um mestrado, focou na área do neurodesenvolvimento, psicopedagogia. E ela trabalhou muito com crianças com autismo, né? E ela trazia muito disso nas aulas, acrescentava, né, fazia muitas contribuições. Então eu gostava muito das aulas dela, sem falar que ela sempre comentava alguma coisa assim da vida pessoal, uma experiência da vida dela, né, sempre falava dos gatinhos também, ela tinha 2 gatinhos, acho que ainda tem, né, o Astolfo e a Karina, então uma professora muito querida. E essa foi uma das matérias assim mais importantes que eu tive esse semestre, porque essa é uma disciplina que basicamente, né, tenta responder a uma pergunta que é como que a psicologia entende quem nós somos. Então, assim, como que a psicologia nos vê, né? Não em sentido assim de rótulo, mas no sentido de padrões, né? Como que nós pensamos, qual é a nossa tendência de comportamento ao longo da vida. E no começo da matéria nós aprendemos que a personalidade ela não é só aquilo que acontece por fora, ela é algo que nos envolve, né? Então nos mostra, né, para o mundo, mostra também os nossos processos internos, né, emocionais e também subjetivos, né? Ou seja, os processos peculiares de cada pessoa, né? E nessa matéria nós entendemos um pouco mais sobre como a personalidade não é só aquilo que aparece por fora, né? Então, a personalidade ela é relativamente estável ao longo da vida, mas ela também não é fixa. Então, ela pode mudar, pode amadurecer, pode se reorganizar ao longo da vida. Isso é muito interessante, né? Então, para estudar essa matéria, eu usei um método de perguntas e respostas. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Então, ó, eu fiz assim, eu não fiz mapa mental. Eu tenho até, né, esses papéis aqui que eu me lembro de ter estudado na véspera da prova. Olha o que eu encontrei. Encontrei a minha prova dessa matéria. As provas lá onde eu estudo, elas ficam à disposição. Uma semana depois da prova você pode ir lá e fazer a vista de prova, né, junto com o professor. Aí você vê o que você acertou, o que você errou, se você concorda, você pode até recorrer ali. E se você não for para pegar a prova, eles vão incinerar, né? Então, não tem problema se não for. Mas nesse dia eu fui retirar minha prova. Estou vendo aqui como que eu fui nessa prova. Eu acertei muitas questões. Eu acho que eu errei uma questão aqui nessa prova. Pela nota, eu errei uma questão. Então, acertei 9, isso que é o mais importante, né? E, então, como eu estava dizendo, eu usei método de perguntas e respostas. Então, eu pegava a caneta marca-texto, fazia perguntas e ia respondendo. Olha, tem até aqui uma revisão que alguém da minha sala mandou e eu usei para estudar. Muito bom. E nessa matéria, então, retomando, né, o conteúdo da matéria, um dos autores principais que nós estudamos foi Gordon Allport. E o Gordon Allport, ele dizia que a personalidade é uma organização dinâmica interna dos sistemas psicofísicos do indivíduo que determinam o seu ajuste individual ao ambiente, né? Então, ele defendia que cada pessoa é única e que a personalidade vai se moldando, né? Ela não pode ser explicada só assim pela infância ou pelo que aconteceu no passado, né? Para ele, os adultos emocionalmente saudáveis, eles conseguem agir no presente e planejar o futuro. Então, nós não somos prisioneiros do passado, né, para esse autor. Eu achei muito interessante essa visão dele, né, e depois a matéria foi se aprofundando, né, porque foram muitos estudos e ainda são para entender a personalidade. Então, existem teorias, né, como até hoje famosas, como a teoria das 16 personalidades. Existem outros autores também que nós vimos, como o Raymond Cattell, o Hans-Jürgen Eysenck, e também outros pesquisadores que foram desenvolvendo modelos, né. Existe um modelo muito famoso que nós até estudamos, o meu grupo fez um trabalho sobre, que foi o modelo das 5 grandes personalidades, né? 5 grandes traços, que é o Big Five. E, enfim, se você tem interesse, vale a pena pesquisar, é bem interessante, que são maneiras de organizar a personalidade em grandes dimensões.
E a psicologia, ela não pensa assim a personalidade como um rótulo fechado, né? Ah, fulano é assim, é introvertido, ou então é extrovertido, ou né, uma coisa só e ponto final. Na verdade, são características e nós nos movimentamos em dimensões mais ou menos, né, uma coisa. Então, mais organizado ou menos organizado, mais ansioso ou menos ansioso. Isso dependendo do momento, dependendo do contexto, dependendo da pessoa, das pessoas que estão ao nosso redor. E essas teorias da personalidade, elas nos ajudam a compreender as tendências de comportamento. Mas elas não resumem alguém, né? É impossível resumir alguém em palavras, né? E aí a matéria chegou numa teoria que para mim fez muito sentido e que amarra tudo isso de um jeito muito humano, que é a teoria do Abraham Maslow. Ele foi demais, Carl Rogers também, mas o Maslow eu achei muito legal, queria muito ter uma conversa com ele, pena que ele faleceu lá em 1970, morreu precocemente, ele teve um ataque cardíaco com 62 anos, mas enfim, ele acreditava que as pessoas, elas são muito mais do que rótulos, né, e para ele o comportamento, ele era guiado por necessidades. Então imagina isso, lá em 1943, ele elaborou, né, nós estávamos vivendo a Segunda Guerra Mundial, e ele começou a entender que as nossas necessidades, né, o comportamento humano é guiado pelas necessidades. Então ele criou a pirâmide de Maslow, a pirâmide das necessidades de Maslow. Então, sendo que a base dessa pirâmide seria o estágio inicial. De maneira hierárquica, o sujeito iria subindo nessa pirâmide. Então, a base da pirâmide são as nossas necessidades mais básicas, como, por exemplo, o descanso, né, a segurança, a alimentação. Então, essas necessidades básicas do ser humano, para o ser humano viver. Um bebê, um adulto, um idoso, né, são condições mínimas. E só depois, de acordo com Maslow, só depois que você atinge, contempla esses componentes da base da pirâmide, que você consegue pensar nos próximos componentes, né? Então é muito difícil, por exemplo, lá mais para cima na pirâmide nós temos a questão da autoestima, mas é muito difícil a pessoa conseguir se preocupar com autoestima, autorrealização, se ela não tem nem o básico, né? Então eu sempre reflito, né, sobre como deve ter sido pensar essa teoria lá durante a Segunda Guerra Mundial, que era uma época de muita privação, escassez, as pessoas muitas vezes não tinham acesso ao básico, né? Então, quanto mais elas, né, se elas não tinham nem o básico, elas não conseguiam nem se preocupar com as questões emocionais, né? Por isso que muitos traumas, muitas questões foram iniciadas aí nessa época, né? Pessoas que viveram situações muito difíceis. E às vezes, né, como se fosse assim, como que a pessoa vai se preocupar com a confeitaria, né, com os enfeites de um bolo, se ela não tem nem os ingredientes para fazer a massa do bolo, né? Ela não tem nem, sei lá, ovo, farinha, leite, para fazer os ingredientes, para assar e saiu a massa, né? Quanto mais o recheio e a cobertura. Então, as nossas necessidades, elas devem ser atendidas em uma hierarquia, né, para poder depois pensar nas necessidades de satisfação pessoal, emocional, né, e isso aí explica muitos conflitos aí, geracionais até. Mas voltando para a teoria do Maslow, ele não ignora a genética e nem o ambiente. Pelo contrário, na verdade ele diz que a personalidade, para ele, né, é resultado dessa interação entre a genética e o ambiente. Então ele diz que a infância não determina o adulto, mas ela oferece uma base. Então as experiências vividas na adolescência, na infância, adolescência, elas, né, fornecem aí uma base para quem vai ser aquele adulto, né? Infelizmente, aí esse autor morreu precocemente, mas deixou muito material interessante que foi desenvolvido, né? Então, no geral, essa matéria ela me ensinou que a personalidade não é uma sentença, é um processo, é construção, e entender isso muda, né, como nós vemos os outros, ou até mesmo, né, nós mesmos, né, nós entendemos que nada está congelado, nada precisa ser para sempre de um jeito, é possível pensar em mudanças, né. E passando agora para a próxima matéria, às terças-feiras eu tinha aula de Psicologia Social 2. Então, no semestre passado eu tive com a professora Lindina, né, Psicologia Social 1, e nesse semestre foi a Psicologia Social 2. E essa matéria, ela muda, essa disciplina mudou completamente a forma como nós entendemos o sofrimento humano. Porque ela parte de uma ideia muito simples, né, e muito poderosa ao mesmo tempo, que não existe indivíduo fora do contexto social. Então, nosso professor, o nome dele é Bruno Medeiros, é uma pessoa muito acessível, até muito brincalhão, né? Ele se graduou lá em João Pessoa, na Paraíba, fez um mestrado na Universidade Federal da Paraíba, fez o doutorado lá na Universidade de Cambridge e trouxe uma super bagagem, compartilhava conosco o aprendizado e também, né, ele domina muito essa matéria, então foi incrível ter aulas com ele, as aulas que você ficava tão envolvida que não sabia nem o que anotar, nem o que ler sobre aquilo, mas, né, nós discutimos textos base, né, tivemos até um artigo que nós discutimos foi a história da loucura.
Foi muito bom esse artigo. E uma curiosidade que foi bem interessante, esse professor, o Bruno, ele tem uma caneca escrito Lágrimas dos Meus Alunos. E essa caneca está sempre cheia. E ele toma, tá sempre tomando alguma coisa. No dia da prova, ele leva essa caneca para a faculdade. Lágrimas dos meus alunos. E aí ele põe, sei lá, água, café, alguma coisa, ele fica tomando assim, e olhando pra gente, dando risada. Muito engraçado. Falando em lágrimas, falando em choro, se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, né, gente? Olha a trabalheira que eu tive. Sem falar que pra gravar esse vídeo, vou contar pra vocês, essa já é a terceira tentativa. Eu gravei um vídeo de mais de 1 hora, e depois, quando eu fui editar, eu vi que estava sem som. Não me pergunte por quê. Enfim, aprendizados. Aquele aprendizado que a gente não queria ter, mas teve, né? Então, já vale o seu like e a sua inscrição aqui no vídeo, né, no canal. Mas vamos lá, vamos para a matéria. Então, no começo do semestre, nós estudamos a psicologia sociohistórica do Brasil, né? Nós entendemos que a identidade do sujeito, ela não é algo que nasce pronto, ela é construída nas relações, na cultura, na história. E a forma como você se vê, como eu me vejo, como nós nos vemos, ela tem tudo a ver com o lugar onde nós vivemos, com as oportunidades que nós temos, até mesmo com as violências que nós sofremos, ou com os privilégios que tivemos e que atravessaram a nossa vida em algum momento, né? Então, é uma matéria bem profunda. Depois, essa matéria entrou em temas como exclusão social, inclusão e exclusão, né? E aí, nós vimos questões sobre desigualdade, né? E aí, uma parte da matéria nós até paramos para avaliar, né? Como a exclusão social, ela nunca é um acidente, né? Ela acaba sendo meio que estrutural na nossa sociedade, né? Então, essa foi uma frase, assim, bem impactante, né? Que a exclusão social não é um acidente, é uma estrutura. Pesado, né? E, bom, muitas vezes o sofrimento psíquico, ele não começa dentro da pessoa, né? Claro que existe um sofrimento, mas ele começa muitas vezes na falta de acesso, na pobreza, na violência, na marginalização da pessoa. Então são fatores que devem ser levados em consideração, né? E um dos pontos altos, olha aqui o Bigotes que ó, olhando pra você assim, ó. Um dos pontos altos dessa matéria, que assim, gente, é muita coisa interessante, mas eu tenho que resumir, né? Foi um pesquisador chamado Erving Goffman. O Goffman, ele era muito louco. Entre os anos de 1955 e 56, ele ficou voluntariamente em uma instituição psiquiátrica. Então, ele se infiltrou nessa instituição. Por aproximadamente 1 ano aí, ele arranjou um cargo lá de assistente do diretor de educação física. E ele ia para essa instituição ali todos os dias, né, e observava a rotina dos pacientes que estavam ali internados, né, conversava com esses pacientes, mas não na função de pesquisador. Então ele conversava ali, né, e tentava extrair ali como estava sendo aquela experiência, né. E o resultado disso foi um livro que ele escreveu em 1961. Então, alguns anos depois, ele foi digerindo tudo e publicou esse livro que se chama Manicômios, Prisões e Conventos. É muito interessante esse livro, porque nesse livro ele apresenta o conceito de instituição total, ou instituições totais. O que são as instituições totais? São instituições fechadas, talvez até como o nome do próprio livro diz, né, manicômios, prisões e conventos, mas não apenas, até mesmo uma empresa ou uma escola pode ser considerada uma instituição total, né, que é um lugar onde a vida da pessoa é totalmente controlada. Então existe horário para acordar, para se alimentar, para trabalhar, para desenvolver as atividades, né, e ele ficou infiltrado nessa instituição, então ele tinha total liberdade para entrar e sair, observar a rotina ali, né, e ele chegou a uma conclusão. Ele entendeu como esses espaços, né, eles podem, aos poucos, sorrateiramente, apagar a identidade da pessoa. Então, a pessoa, ela deixa de ser alguém e passa a ser, por exemplo, um número, um diagnóstico, um leito, se você pensar numa empresa, um crachá que bate ponto, né? Que usa uniforme, tá todo mundo igualzinho, você perde as suas características, você sempre gostou de usar bermuda, mas lá você tem que usar calça, vamos dizer assim. Ou, né, eu gosto de brinco comprido, mas aqui só pode brinco pequeno, ou não pode. Então essas pequenas privações, né, elas são um processo que ele chamou de apagar a identidade, ou o termo que ele usou foi mortificação do eu, sendo que no texto original é mortification of self, né. Então é algo bem pesado, né, eu achei muito interessante, porque conforme a pessoa vai perdendo a autonomia, a voz, a singularidade, isso pode ter efeitos, né, de sofrimento. Então o Goffman é uma pessoa, aí mais uma pessoa com quem eu gostaria muito de conversar, tomar um chá aí algum dia, porque achei bem interessante a experiência que ele fez. E a partir desse conceito de instituições totais, nós estudamos a luta, né, a questão manicomial no Brasil e a reforma psiquiátrica, né? Então nós discutimos o que é loucura, um hospício, alienação, qual que é a função social do manicômio, bem interessante. O professor até recomendou aquele livro
O Alienista, de Machado de Assis. Então, na verdade, o que foi essa reforma psiquiátrica, né? Foi um movimento que lutou para substituir as instituições totais, os manicômios, né? Aquelas instituições, assim, hospitais psiquiátricos, em que a pessoa ficava lá indefinidamente, né? E transformou isso em tratamentos, abordagens de tratamento que permitem que o sujeito esteja em liberdade e na comunidade, porque essas interações fazem parte do tratamento. Então, foi entendido que a questão de direitos humanos era muito violada, né? Teve até um documentário que o professor indicou e que nós assistimos, chamado Holocausto Brasileiro. Se você quiser pesquisar, tem no YouTube, foi lançado em 2016, foi baseado no livro da Daniela Arbex. E esse documentário é pesado, eu achei interessantíssimo, mas é forte, é pesado, né? E ele conta a história de como milhares de pessoas morreram lá no Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais, e essas pessoas morreram por abandono, em tortura, situações de tortura, tudo em nome da suposta saúde mental, né? Então isso foi um holocausto, né? Um holocausto brasileiro. É bem interessante, se você tiver a curiosidade de ler, né? E essas disciplinas de Psicologia Social 2, ela também abordou a atuação do psicólogo no SUS, no SUAS, na rede de atenção psicossocial, e isso me ajudou a ver que a psicologia ela não acontece só no consultório. Não é só na clínica, né? Por exemplo, ela acontece nas políticas públicas, nas ruas, nas instituições, e isso amplia muito a visão do ser humano, do que é ser psicólogo, né? Então, no final, eu fiquei com uma reflexão assim muito clara, né? De que quando a gente ignora o contexto social de uma pessoa, nós corremos o risco de responsabilizar o indivíduo por sofrimentos que, na verdade, são produzidos coletivamente pela sociedade. Então, nós não devemos ignorar, né, desconsiderar os fatores sociais envolvidos quando nós estivermos diante de uma pessoa, enquanto profissional, psicólogo, enquanto pessoa também, né? Então, não dá para separar saúde mental da sociedade. Até que ponto essa sociedade também não adoece a pessoa, né? Então, enfim, nós desenvolvemos esse olhar aí mais sensibilizado para esse lado, né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre as duas matérias online que eu tive. Antes de eu falar da minha matéria preferida e ao mesmo tempo que eu mais tive medo, eu vou falar das matérias online. Foram duas matérias e é bem breve, né, o que eu vou falar sobre elas. Uma das matérias foi Psicologia em Situações de Emergência, e foi muito interessante porque essa foi uma das matérias que mais me surpreendeu, na verdade. Porque quando a gente pensa em psicologia, né, a gente pensa aquela coisa, consultório, terapia, um processo longo de acompanhamento, mas numa situação de emergência, não é assim que acontece, né? Então, a psicologia, ela é aplicada ali no meio do caos, sem um lugar específico, né? Então, nós começamos entendendo o que são desastres, o que são emergências e o que são catástrofes. Parece que é tudo a mesma coisa, né? Você deixa cair um negócio e fala, meu Deus, que catástrofe. Mas é uma coisa diferente. Quando se trata, né, de um acontecimento que exige ajuda humanitária, por exemplo, são conceitos diferentes, né? Desastres, catástrofes e emergências, são coisas diferentes. E aí, entendendo isso, você vê que não é só dar um apoio emocional, né? Existe um preparo técnico, existem protocolos de como atuar, como o psicólogo atua nessas situações, em parceria com a Defesa Civil, com os bombeiros, com as equipes médicas. Então, foi muito interessante. O psicólogo na emergência, ele não vai fazer uma terapia ali, né, com a pessoa. Ele vai fazer uma intervenção breve, uma contenção emocional, uma organização psíquica mínima para que a pessoa possa seguir, né? Às vezes vai ser, assim, talvez um exercício de respiração, às vezes vai ser ajudar a pessoa a acompanhar alguém para identificar no corpo de um familiar, às vezes é simplesmente oferecer uma presença estável ali, né, naquele momento no meio do desespero mesmo. Então, nós estudamos como que o comportamento humano, ele pode ser diferente dependendo das circunstâncias, né? Nem todo mundo reage do mesmo jeito quando se trata de uma emergência, um desastre, uma catástrofe, né? Algumas pessoas entram em choque, algumas pessoas ficam extremamente funcionais, elas querem fazer coisas, tem pessoas que entram em negação, algumas pessoas entram em pânico. Então, tudo isso é um campo da psicologia, né? Psicologia em situações de emergência. E uma parte muito interessante dessa matéria foi sobre o manejo das reações emocionais, tanto das vítimas quanto dos próprios profissionais envolvidos na assistência a essas vítimas, né? Então, essa matéria abordou a saúde mental dos socorristas, dos médicos, dos bombeiros, dos próprios psicólogos, também sobre como essas notícias circulam na mídia e qual a responsabilidade da mídia, porque o evento que aconteceu, ele passa, mas depois o impacto psicológico fica, dependendo da forma como isso é passado, é mais difícil.
né? Então, foi muito interessante. E essa matéria online também teve uma parte muito prática, porque nós analisamos casos reais. Então, aquele rompimento da barragem lá em Brumadinho, em Mariana, também analisamos um massacre que teve numa escola em Suzano, também o acidente com o voo da Chapecoense e o incêndio na Boate Kiss, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, analisar esses eventos, né, do ponto de vista psicológico, muda completamente a forma como nós vemos essas notícias, né? Nós começamos a enxergar as camadas invisíveis do trauma. É bem interessante, bem profundo, né? Então, nós estudamos também, só para concluir essa matéria, a pandemia e quais os efeitos, né? Porque foi um evento traumático coletivo, vivenciado de formas diferentes, mas coletivamente, né? E aí você entende que uma emergência não é só uma explosão, um rompimento, um acidente, um incêndio, ela também pode ser algo silencioso, como foi a pandemia, né? Prolongado, que vai desgastando emocionalmente a população inteira. É uma emergência silenciosa. Muito interessante. E outra matéria online que eu tive foi a matéria de metodologia científica. Essa matéria eu vou falar um pouquinho menos, porque ela é uma matéria muito importante. Nós vimos a epistemologia, os métodos científicos, a construção de projetos de pesquisa, as normas né, da Associação Brasileira de Normas e Técnicas, tão temida, a ABNT. São assuntos que eu já tinha tido contato na primeira graduação. Essa, inclusive, foi uma matéria que eu acabei eliminando, né, por conta disso, mas eu tenho um material, uma colega gentilmente compartilhou comigo, e para que eu pudesse acessar, né, e me atualizar, porque essas recomendações sempre sofrem, né, periodicamente aí elas sofrem alguma alteração, então foi uma revisão, né. E eu considero essa matéria importantíssima, inclusive, se eu tivesse escolhido, eu colocaria essa matéria presencial, porque eu acho que ela sustenta a prática científica, né, da psicologia, de qualquer área, e sem método não tem ciência, então eu acho que é uma matéria que a gente podia, cada um levar seu notebook, ou tablet, sei lá, para a faculdade, e a gente aprender na prática ali com o professor ajudando, acho que seria outra experiência, né? E agora, então, vou para a matéria que eu tinha às quintas-feiras. Então, lembra, ó, segunda-feira, teorias da personalidade, com a Cíntia. Terça-feira, psicologia social, com o Bruno. Quarta-feira, não tinha aula, então na quarta-feira podia fazer a matéria online, podia fazer os trabalhos das outras disciplinas, podia dormir, podia ir para a piscina, fazer o que quisesse. Outras atividades, trabalho voluntário, que a pessoa se planejasse para fazer. E aí, na quinta-feira, nós tínhamos aula, que foi a matéria mais desafiadora. Pra mim, foi a matéria mais desafiadora. Foi a matéria que eu achei que eu fosse bombar, que eu não fosse passar, sabe? Que eu fosse ficar de... Como fala? Essa matéria eu fiquei tensa, porque é uma matéria que até, por exemplo, se você pesquisar... Bom, vamos começar a falar. É uma matéria que envolve até equações, sabe? Mas não equações de números. Parecem equações, não são equações. Mas são as siglas, né, de estímulo, enfim, é a matéria de análise do comportamento. Então, às quintas-feiras eu tinha aula de análise do comportamento. Algumas faculdades chamam essa mesma matéria de behaviorismo, derivado da palavra behavior, que é dos Estados Unidos, lá em inglês, behavior quer dizer comportamento. Então, é a mesma coisa. Análise do comportamento, behaviorismo, é tudo a mesma coisa, né? E é um estudo que é denso. Ó, só para você ter uma ideia, ó, só dessa matéria, olha o tanto de coisa. Quando vou comparar aqui, né? Olha o tanto de slides de psicologia social. Olha o tanto de slides de teoria da personalidade 1. Então, pra você ver, né? É muita coisa. Pra mim foi assustador. Mas nós tivemos um professor muito querido, que é o Fausto. O nome dele é Fausto Coutinho Lourenço. O Fausto, a primeira formação dele, ele se formou como engenheiro na USP. Depois ele se formou psicólogo também na USP. E aí ele fez o doutorado dele em psicobiologia na USP também. Então, assim, ele estudou muito, ele estudou no Brasil, ele estudou na Holanda, no Canadá, nos Estados Unidos, ele domina muito essa matéria, e não só essa. Ele estudou saguis, sabe aqueles macaquinhos? Saguis em cativeiros, ele estudou mercado financeiro, enfim, ele estava fazendo uma pós em terapia de casais, então ele tem amplos conhecimentos, assim, é um cara muito fera, né, como se diz por aí, mas com uma simplicidade absurda, assim, sabe? Você consegue realmente acessar, conversar, e ele explica muito bem. Os slides são muito didáticos, são até engraçados, ele põe memes, história em quadrinho, umas figurinhas muito engraçadas nos slides que você nem sente que está entrando numa matéria, mas é uma matéria que eu achei desafiadora. Eu tive que estudar muito, eu tive que estudar, inclusive, teve mais de uma vez que eu fiquei assim até de madrugada. Mas vamos lá, vamos aos poucos, né? Então nós começamos essa matéria entendendo que o behaviorismo, o estudo, a análise do comportamento, quando começou, né, tinha duas ramificações. Um é o behaviorismo metodológico,
que é do John Watson. John Watson é aquele cara que fez um experimento super polêmico com um bebê. Depois, se você quiser, se você tiver estômago, pesquisa aí, bebê Albert. Não me responsabilizo, mas enfim, é interessante, não é tão pesado assim, mas assim, o John Watson ele fez esse experimento com o bebê Albert e ele entendia que o comportamento, a psicologia é uma ciência objetiva, focada estritamente no comportamento, que é observável, que é previsível, que é mensurável. Então ele tratava dessa forma. Ele foi influenciado pelo Pavlov, sabe? Aquele famoso também que fez aquele experimento com cachorros. Campainha, cachorro, salivação, carne. É um negócio muito louco também, se você quiser. Tem vários vídeos didáticos sobre isso no YouTube, né? Que é basicamente estímulo neutro, estímulo incondicionado, resposta condicionada, muito interessante. Então, ó, esse era o behaviorismo metodológico. Agora existe o behaviorismo radical. Falando assim, né, é um nome que a gente não esquece, né? O behaviorismo radical veio por esse cara aqui, ó. Não sei se vai aparecer. O Skinner. Então, esse aqui era o Watson, esse aqui é um mapa mental que eu usei para estudar. E esse aqui é o Skinner. O Skinner é o homem dos ratinhos, né? Ele gostava, inclusive nessa disciplina, muitas pessoas que estudam psicologia em outras instituições, elas observam e interagem com ratos de laboratório. Mas eu já vou falar como que foi no meu caso. Mas o Skinner, ele tinha o jeito dele de ver o comportamento, né? E ele entendia que os pensamentos, as emoções, que eram meio que deixadas de lado pelo Watson, do bebê Albert, o Skinner não, ele olhava os pensamentos e as emoções como comportamentos, só que internos. Então, é muito interessante. Eles falam do estímulo condicionado, comportamento respondente, comportamento operante, né? Bem interessante. Então, nós aprendemos sobre os reflexos, né? Inatos e os reflexos aprendidos. E aí nós começamos a estudar como que os comportamentos são aprendidos ou adquiridos, de certa forma, né? Então, uma das ideias mais importantes dessa matéria é como que nós aprendemos a nos comportar de uma determinada forma. E eu vou dar uma dica, tem tudo a ver com as consequências geradas pelo nosso comportamento. Então, por exemplo, quando um comportamento é seguido por uma consequência que aumenta a chance de ele acontecer de novo, isso é considerado um reforço. E aí existem dois tipos de reforço, o reforço positivo e o reforço negativo. Eu vou dar um exemplo prático para você entender. Por exemplo, um reforço positivo. Imagina uma pessoa, um funcionário, um vendedor talvez, e ele recebe um bônus em dinheiro, que é um estímulo adicionado, toda vez que ele bate uma meta de vendas. Então, só o fato dele saber que ele tem essa possibilidade e perspectiva de receber esse bônus, isso já aumenta a possibilidade, a probabilidade de ele trabalhar com mais afinco, com mais empenho no futuro. Então, é um comportamento que tem uma consequência. Essa consequência, que é o bônus, aumenta a chance desse comportamento de vender, se empenhar nisso, aconteça novamente, porque ele já está pensando no bônus do mês que vem, né? A famosa comissão, né? Então, esse é um exemplo de reforço positivo. Agora, um exemplo de reforço negativo, e negativo, lembrando, né, é quando algo desagradável é retirado para manter o comportamento. Um exemplo clássico é, por exemplo, quando existem alguns carros, principalmente os carros mais modernos, em que você entra no carro, você liga, e quando você começa a andar, ele tem um sensor que identifica se você colocou o cinto de segurança, que é uma coisa boa. Você tem o que o carro quer, né, ou a sociedade, sei lá, que você use o cinto de segurança, né? Então, o reforço negativo é quando a pessoa ela tem o comportamento de colocar o cinto de segurança motivado pela ideia de fazer parar aquele apitinho. Aquele negocinho chato, sabe? Que fica lá. Assim, quando você não põe o cinto de segurança, ele não para de apitar. Então, ou seja, para remover esse estímulo desagradável, que é o apitinho, a pessoa tem que ir lá e colocar o cinto. Então, isso aumenta a probabilidade de ela, nas próximas vezes, entrou no carro já põe o cinto, porque ela não quer nem ouvir aquele estímulo desagradável, por assim dizer, né? Que é o reforço negativo. Então, na intenção de retirar esse estímulo desagradável, ela já entra no carro, na próxima vez ela já entra no carro e coloca o cinto. Ela nem deixa começar aquele apito chato, né? Então, tentei aí trazer exemplos didáticos, né? Existem várias formas como isso acontece no dia a dia, isso até é usado, por exemplo, no tratamento de vícios, enfim, é muito interessante. Existe também nessa matéria, né, nós estudamos a questão da punição e do controle aversivo. E aí uma das coisas que ficou muito clara, não vou me aprofundar muito nesse assunto, mas punir pode até diminuir as chances de um comportamento não se repetir, mas não ensina, por si só, a punição não ensina o que fazer no lugar, né? Então foi uma reflexão bem interessante que nós tivemos também. E sobre essa matéria, né, como eu estava dizendo, muitas universidades, principalmente no passado, elas usavam cobaias vivos, né, seres vivos, que eram aqueles ratinhos de laboratório. Sabe aquele ratinho branco de olhinho vermelho, com rabinho assim? Então, até não muito tempo atrás, era assim que as pessoas aprendiam o behaviorismo na prática, porque elas aplicavam ali choquinhos,
nos ratos e privavam os ratos de comida, depois ofereciam, tudo para testar, né? Como o ratinho se comportaria. Hoje em dia isso não é mais feito, eu acho, espero. Na universidade onde eu estudo, meu professor, o Fausto, ele foi super criativo. Eu vou mostrar para vocês o que nós fizemos ao invés de torturar os ratinhos aí. Nós fizemos um jogo, né, que foi guiado pelo professor, foi uma batalha naval. Então teve um dia lá na sala de aula que os grupos se separaram, né, e jogaram batalha naval. Mas enquanto duas pessoas jogavam, as outras pessoas do grupo anotavam. Então tinha essa planilha aqui, onde você anotava o que era o estímulo antecedente, o que era a resposta operante, o que era a consequência, se ela aumentava as chances, se diminuía as chances, enfim. E foi uma forma bem didática, né, de garantir aí que nós aprendêssemos esse conceito e, ao mesmo tempo, não mexêssemos com as vidinhas lá, né, dos ratinhos. Foi bem interessante, essa atividade garantiu aí uma boa parte da nossa nota, né, enquanto grupo. Então minhas colegas aí também foram muito bem nessa atividade, né. Mas voltando para a matéria, um conceito que me marcou muito foi o controle, né, do estímulo, que é o estímulo, o comportamento, ele depende do contexto, né. Então nós não nos comportamos da mesma forma em todos os lugares. Ah, mas eu sou a mesma pessoa em todos os lugares. Não é. Em que sentido? Você não é. Claro, você é a mesma pessoa, mas, por exemplo, você se comporta de maneiras diferentes. No sofá, lá do seu trabalho, do escritório, você deita, tira a meia e põe os pés no sofá? Eu espero sinceramente que não, mas não duvido. Mas no sofá da sua casa você já tem outra liberdade de fazer, de ficar mais à vontade, né? Então é mais ou menos isso, né? Então, da mesma forma, né, existem outros lugares em que cada ambiente ele sinaliza o que é esperado das pessoas, até mesmo um dress code, né, uma vestimenta de acordo com o lugar onde você está. Então o comportamento ele não é só personalidade. Percebe como as matérias conversam? O comportamento é uma relação que a pessoa tem entre ela e o ambiente onde ela está. Então ela se relaciona com o ambiente. Muito interessante. Nós estudamos também aqueles esquemas de reforçamento. Então, como que a frequência e o padrão das consequências influenciam e alteram o comportamento. Isso, falando assim, claro que é muito raso, né? Mas isso nos ajuda até mesmo a tratar vícios, ou a entender o fascínio das pessoas, até um vício também por redes sociais, onde você tem uma constante validação. Enfim, é uma forma de entender por que certos comportamentos também são tão difíceis de extinguir, tão difíceis de reduzir, de mitigar, de parar, né? Então foi uma parte muito interessante que nós tivemos dessa matéria. É claro que isso é muito mais profundo do que parece, e eu estou resumindo aqui, né? Mas basicamente, assim, o ponto mais importante dessa matéria para mim foi que nós devemos, diante de um comportamento, nós devemos sempre nos questionar, né? Antes de julgar e criticar. Esse tipo de comportamento, em que situação esse comportamento acontece? Em que contexto esse comportamento acontece? O que vem antes? O que vem depois? Quais as consequências que estão mantendo esse comportamento? E isso muda completamente a forma de olhar para qualquer pessoa, né? Em vez de rotular talvez alguém como preguiçoso, difícil ou desmotivado, você vai investigar quais são ali as contingências, né, que a gente chama de behaviorismo, né, o que está sustentando esse padrão, às vezes funcional, às vezes não. Então, né, essa matéria me ensinou que o comportamento ele não surge do nada, ele é aprendido, ele é mantido por consequências e ele é profundamente influenciado pelo ambiente em que nós estamos. E quando a gente entende isso, expande, né, o nosso olhar para as relações, para os contextos, para as pessoas, é transformador. E como eu disse, essa matéria foi muito desafiadora para mim. Para vocês terem uma ideia, o professor, sabendo disso, que a turma estava, né, se sentindo ali bem desafiada, ele deu duas listas de exercícios. Uma tinha 28 exercícios e a outra tinha 85. Ai, querido professor, 85 perguntas. Ó, olha a lista, ó, isso aqui é grampeado de uma só. Ele deu o exercício e o gabarito. Mas, gente, é muita coisa. É muita coisa. Foi nesse momento que eu fiquei nessa escrivaninha mesmo aqui. Assim, ó. Paralisada. Porque, assim, eu lembrava das explicações, eu me lembrava, o professor foi super didático, mas na hora de estudar, eu não entendia nada. Então, eu fiquei de madrugada, pus fone de ouvido, e aí eu fui assistindo vídeos no YouTube, fui consultando as minhas anotações, os slides do professor. Sabe? Foi uma matéria muito desafiadora para mim. Mas graças ao trabalho em grupo que nós fizemos e também graças a muito estudo, né, eu consegui tirar uma nota muito boa na prova e acabei fechando esse semestre com 9,5 nessa matéria, sendo que o máximo é 10. Então eu fiquei muito surpresa, mas não foi um 9,5 assim acidental, sem querer. Foi um 9,5 bem
bem, porque teve algumas matérias ao longo da faculdade que, né, eu acabei tirando uma nota boa, mas às vezes os critérios de avaliação do professor eram mais flexíveis e tal. Mas nesse caso aqui foi muito, como dizem por aí, sangue, suor e lágrimas, né? Foi uma matéria bem desafiadora para mim. Bom, e só por isso, mais uma vez, só por isso eu mereço o seu like aqui no vídeo, né? Por favor, hein, gente? Não esqueçam e se inscrevam no canal se você não for inscrito. E aí, para terminar, às sextas-feiras, eu tinha aula de uma matéria que é chamada de desenvolvimento, psicologia do desenvolvimento adulto e idoso. No semestre passado, se você não assistiu ao vídeo, assista. Eu tive uma matéria chamada Psicologia do Desenvolvimento, Criança e Adolescente, Infância e Adolescência. Mas nesse semestre eu tive a matéria de Psicologia do Desenvolvimento Adulto e Idoso. E aí é muito interessante, porque essa disciplina ela quebra uma ideia muito comum de que nós só nos desenvolvemos quando nós somos crianças e adolescentes, né? Não. O desenvolvimento ele continua na vida adulta, na vida inteira, né? Ou não, em alguns casos, brincadeira. Não, ainda bem, né? Ainda bem, o desenvolvimento ele não para, né? Ele continua. E logo no começo nós aprendemos um conceito, né? Que é a adultez emergente. O que é a adultez emergente? São os jovens adultos, né? Então, as pessoas ali que acabaram de sair, estão entre a fase final da adolescência e o começo da vida adulta. Uma vida um pouco mais estruturada. E essa fase é marcada por escolhas. Escolha de carreira, de relacionamentos, de estilo de vida, e também é uma fase de muita instabilidade, porque não é à toa que essa fase pode gerar tanta ansiedade, né? Porque é um momento de construção de identidade, com mais autonomia, você toma mais decisões chave, né, digamos assim, na sua vida. E aí, então, estudamos essa fase, gente, eu estou resumindo muito, mas as aulas eram densas, era muito conteúdo, eram muitos conceitos, né? E aí é impossível abordar tudo. Mas aí depois nós fomos para adultez, né, intermediária, a vida adulta intermediária, e chamada meia-idade, né? E aqui foi bem interessante perceber que essa fase não é só estabilidade, na verdade ela é uma fase de revisões. Então, na meia-idade, o sujeito tende a reavaliar, revisar os seus propósitos, a sua carreira profissional, os seus relacionamentos. Algumas pessoas vivem até o que a gente chama popularmente aí no senso comum de crise da meia-idade, né, ou metanoia. Então, na verdade, a psicologia chama de metanoia, né? Então, muitas vezes esse é um momento de reavaliação, de perguntar, é essa vida que eu quero continuar vivendo, não é? O que eu posso fazer, né? Quais serão aí os rumos que eu vou tomar para mudar isso, né? E aí, depois dessa fase, temos a vida adulta tardia, né, que é um nome aí glamouroso para chamar a velhice, a idade avançada. E essa matéria foi de uma sensibilidade única, né, quando tratou sobre a velhice. Porque sim, a velhice é um momento em que existe uma perda física, uma perda de performance mesmo, né? Mas também existe, ou pode existir, não é uma regra, um ganho emocional com a maturidade. Então muitos idosos eles desenvolvem uma maior regulação emocional, mais sabedoria, mais capacidade de relativizar os conflitos, deixar para lá. E essa é uma fase do desenvolvimento que também tem as seus próprios desafios, né, digamos assim. Então a gente discutiu temas delicados como a solidão, a sexualidade, a aposentadoria e como tudo isso impacta na identidade do sujeito. Pus a mão no microfone, espero que... Será que eu desliguei? Ai, meu Deus. Gente, pausei o vídeo porque fiquei com medo de ter perdido o som, mas está funcionando aqui o microfone. Mas vamos lá. Então, a perda da identidade. Por quê? Principalmente nessa fase da aposentadoria, né? Porque nós nem percebemos isso, talvez. Mas na sociedade em que nós vivemos, nós nos apresentamos, a nossa profissão ou função que nós exercemos remunerada, às vezes, né? Ela está amplamente ligada à nossa identidade. Tanto que é muito comum, por exemplo, as pessoas se apresentarem dizendo o nome e a profissão. Meu nome é tal, eu sou tal coisa de profissão. Então, isso está muito ligado com a identidade. Mas e quando a pessoa para de exercer aquela atividade como atividade principal, para de trabalhar? Aí ela fala, eu sou fulano, o quê? Depende de tudo que ela foi construindo ao longo da vida, né? Se ela não construiu tanto, não olhou tanto para outras coisas além do trabalho, isso pode isso pode ter um impacto na identidade da pessoa. Então, principalmente nessa fase da aposentadoria, quando o trabalho ele deixa de ser uma função principal, podem surgir perguntas, né? E aí, quem que eu sou agora? E aí cada pessoa vai lidar com isso de uma forma.
Então, foi bem profundo isso, foi muito interessante. No final da disciplina, nós estudamos sobre algo que quase nunca é falado também, que é um pouco tabu, que é como lidar com a morte, com o luto, falar sobre a finitude, né? Entender que o final da vida também faz parte do desenvolvimento humano e que é preciso aprender a elaborar essas perdas, esses vínculos, essas despedidas, na verdade, né? E essa foi uma das partes aí mais sensíveis dessa matéria. E, por último, nós discutimos também os impactos da tecnologia no desenvolvimento, né? Não só como o uso excessivo da tecnologia pode afetar relações, vínculos, atenção em diferentes fases da vida, mas também como o uso equilibrado pode contribuir para esse desenvolvimento. Então, foi muito interessante. Mas se eu tivesse que resumir aí um aprendizado dessa disciplina, seria esse, de que o desenvolvimento ele não para, ele é contínuo, a gente continua se transformando na juventude, na meia-idade, na velhice e até no processo de lidar com a própria finitude. E o nosso professor dessa matéria foi o professor Diego da Silva Lima. Ele foi um professor que trouxe bastante conteúdo, ele se formou na Universidade Federal de Goiás, fez o mestrado e doutorado aqui em São Paulo, na Universidade de São Paulo, ele focou na área de neurociências e comportamento, então ele dominava esse assunto, mas era uma matéria de muitos conceitos, então eram aulas, assim, de muito conteúdo. Você piscava, você já se perdia, porque era muita coisa, muitos conceitos. Então, essa foi a nossa experiência aí com o professor Diego, né? E assim, acabou o semestre. Então, quando eu paro para pensar, gente, o que foi esse semestre, né? Não apenas olhando aqui o volume de coisas, né? Foi um semestre que nós estudamos personalidade, comportamento, desenvolvimento humano, sociedade. O psicólogo ele pode estar ali no meio de uma catástrofe, de um desastre, ele pode ajudar alguém a não se desorganizar completamente no meio de um caos, né? Eu acho que esse semestre demonstrou muito a amplitude da profissão, né, do que é ser psicólogo. E eu também achei que foi uma expansão, né? Não foi só conteúdo, foi uma expansão da visão, né? Eu acho que assim foi como se fossem várias peças de um quebra-cabeça para entender o ser humano. E quanto mais nós estudamos, mais nós percebemos o tamanho da responsabilidade e também da beleza, por que não, do que é ser psicólogo. Então, esse foi o meu terceiro semestre da Faculdade de Psicologia. Esse é um recado agora para a Andréia do futuro. Se você estiver assistindo esse vídeo, nós conseguimos terminar o terceiro semestre. Muito obrigada por tudo, obrigada a quem ficou até o final e até mais. Deixa eu tomar uma água, porque também não aguento mais falar, meu Deus. Ai, que delícia. Então, tá bom, vamos fazer agora o vídeo do quarto semestre. Uau!